Galera, o assunto que movimenta os bastidores do Flamengo continua sendo atacante. Aí vem aquela velha frase: a verdade de ontem é a mentira de amanhã. E já existem até valores para uma possível contratação de atacante. A gente já fala sobre isso. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Quem é assíduo no canal deve ter visto uma notícia que demos há alguns dias atrás relacionados a Textor, a jovens da base a investimento. Fato, Flamengo forma ano após ano uma quantidade insana de jogadores, tem uma base muito forte e investe pesado nisso também. Textor, quando chegou no Botafogo, o intuito principal era organizar a casa, colocar jogadores para se montar um elenco, coisa que, na minha opinião, não está errado, está certo. Até contestado por vários clubes com relação a fair play, um gasto exagerado, despesa maior que receita, mas nem é essa a questão que a gente quer entrar. Mas sim, um detalhe que eu venho observando, até comentei com a Ju esses dias sobre o tema. E hoje vem uma notícia que, sinceramente, preocupa a galera. Um exemplo do que está acontecendo é o seguinte: tem um menino, Miguel Ramiro, que o Lyon entrou em disputa com o Flamengo no ano passado pela contratação. O Flamengo ganhou. Ele foi para o Flamengo. Lyon, para quem não sabe, é um dos times que Textor é proprietário. Agora, o garoto, assim, do nada, foi para o Botafogo. E se junta a mais 5 meninos da base do Flamengo que saíram e foram para o Botafogo. Os amigos estão conseguindo entender o que Textor está fazendo por lá? Ele primeiro montou um time principal e agora vai começar a investir nas categorias de base. Só que talvez diferente do que Flamengo, Fluminense, por exemplo, que são times que trabalham forte no Rio de Janeiro na formação de jovens, ele só pega o que já está encaminhado, chega, seduz e leva. Galera, ficar de olho, estamos criando um monstro. E muitas vezes esses garotos vão a troco de nada, né? Assim, até porque não tem contrato profissional ainda, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, o zagueiro Fabrício Bruno foi convocado para integrar a seleção brasileira após o corte de Éder Militão, que sofreu uma lesão muscular na coxa e precisou ser desconvocado. O Fabrício se junta à seleção para enfrentar o Paraguai na terça-feira, dia 10. Que Deus proteja o nosso zagueiro, né? Ah, dá até medo quando eu vejo o jogador ser convocado depois. Não precisa nem ser convocado, né? Não precisa. Bom, galera, a diretoria parece que está acordando para uma realidade que acho que torcedores como nós do Flamengo já enxergamos, ó. Segundo a visão da diretoria, mesmo com a quantidade de jogadores contundidos, tem os outros. O investimento que o Flamengo fez, que não enfraquece em nada, na visão deles, o futebol do Mengão dentro de campo. Afinal de contas, são considerados, e sim, jogadores de qualidade. E começam a cobrar Tite por um desempenho melhor do time dentro de campo. Estamos nas 3 competições. Aliás, essa frase eu tenho ouvido em várias entrevistas coletivas, quer seja do departamento de futebol, quer seja da comissão técnica ou até mesmo de jogadores. Sim.
É o chavão da moda. Estamos nas 3 competições. Só que dentro de campo, o futebol, ele não convence em nada. Assusta e preocupa. Tendo em vista tudo isso que a gente está falando, a diretoria resolveu fazer um aperto para cima da comissão técnica para ver se as coisas começam a funcionar melhor dentro de campo. Eu me pergunto, será que na altura do campeonato é reversível? O Flamengo simplesmente começa a apresentar um futebol melhor? E se começa agora, por que não estava jogando antes? Essa é a grande pergunta. Não é? Né? E já passou da hora de ir para cima, de resolver essa questão, amigos, porque eles ficam nessa de estamos nas 3 competições, mas a gente vê que o futebol dentro de campo, assim como você disse, não é bonito, né? Não é legal de se ver. E numa dessas aí pode acontecer uma tragédia, né? Eu gosto de uma frase que um comentarista fala. O futebol do Flamengo nas últimas partidas, galera, é de sangrar os olhos. De verdade. A gente sofre com o início, sofre com o decorrer e agora também está sofrendo no final, porque os resultados não estão vindo. Detalhe, né? Todas as competições estão se afunilando. Em 2 delas, perdeu, é tchau. Ou acorda, ou estamos ferrados. Assim que funciona. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo ainda está assimilando a lesão de Pedro. E em meio a isso fica aquela história. Vou contratar. Não vou contratar agora. Não, acho que agora a gente tem que ir. Não, peraí, vamos analisar um pouquinho. Ou seja, aquela confusão total. Porém, de acordo com o próprio Marcos Braz, a data limite para decidirem é terça-feira, dia 10. Em entrevista ontem à Flá TV, o Braz disse o seguinte: depois da situação do Pedro, é uma obrigação nossa dar uma checada com a comissão técnica para ver se é necessário uma reposição. Temos 3 jogadores na posição. Temos o Gabriel, que sempre resolveu os problemas todos, ainda temos o Carlinhos e o Bruno Henrique, que podem fazer o 9. Tem muita conversa fiada, mas temos que estar de olho no mercado e esperamos definir até terça-feira essa situação de reposição ou não do Pedro no mercado. A janela praticamente acabou e as restrições são enormes para contratar. Só podemos contratar um jogador se ele estiver sem contrato. Quando analisamos isso, são poucos nomes sem contrato que podem resolver o problema do Flamengo. Tem muita especulação. Ainda nem terminamos de apresentar quem contratamos. Vamos apresentar o Plata na segunda-feira. Ai, galera, o que falar em meio a tudo isso, hein? É fácil. Ele fala em conversa fiada, né? Aí, de repente, os amigos hoje, por exemplo, se deparam com manchetes em todos os jornais que falam de Flamengo. O nome que aparece é Anthony Martial. Já tem valor de salário, tempo de contrato exigido pelo jogador. E aí, como é que fica? O que mais preocupa é o seguinte: quando ele fala sobre termos 3 atacantes, no momento, nós não temos nenhum, porque o Carlinhos não está resolvendo a situação. Gabriel Barbosa, que ele chama de decisivo, desde 2023 a gente não vê ele ser decisivo em nada. Bruno Henrique, depois que voltou da contusão, vamos ser sinceros, galera, ele nunca mais conseguiu desempenhar dentro de campo o que ele apresentava no passado. Aí, tanto Fabrício Romano, que cobre com perfeição na Itália notícias do futebol, quanto até mesmo o Vene Casagrande, que às vezes até exagera um pouquinho, mas na normalidade ele está correto nas coisas que ele informa, trouxeram a informação de que o Flamengo tem conversas com o empresário do jogador Anthony Martial, e a gente até falou que não tinha nada. O empresário pediu o seguinte: um salário de 2 milhões de reais por mês e um contrato mínimo de 3 anos para o atleta assinar com o Flamengo. Ontem, nós trouxemos a notícia que informava sobre a quantidade de contusões que esse atleta tem no mundo do futebol. Aí a pergunta que fica:
Quem está soltando balela? Quem está inventando coisas? Se já existe tudo isso de informação. E segundo, a gente estaria contratando, caso realmente acerte a chegada desse jogador, um atleta pro campo ou pro DM? Com um salário desse, o Flamengo brigou a duras penas para não renovar com Gabriel Barbosa, os 3 anos que ele pediu. E agora aparece um cara e o Flamengo pode aceitar 3 anos? Do quê? Do nada? Como fez com o Bruno Henrique, que até agora o custo-benefício não se justifica? Galera, realmente, né, a lista de lesões desse jogador, ela é gigantesca. Um contrato de 3 anos com 2 milhões de reais por mês é muita coisa. Bastante. É muita coisa. Vamos pensar direito aí, hein, Flamengo? Bom, galera, e seguindo com as notícias, Eric Pulgar foi cortado da última partida do Chile devido a um problema muscular. O jogador voltou aos treinos com a seleção. No entanto, ainda não é presença confirmada no embate contra a Bolívia na terça-feira, se tornando dúvida também para o jogo pelo Flamengo contra o Bahia. Estamos de olho aí, vendo a situação do Eric Pulgar. Vamos ver como vai ficar essa situação, né? Pra que foi, né? Não, pra que foi? Pois é, eu também não entendi essa. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.